tá ótimo. Olá, sou assessora da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas e, em nome do secretário da Fazenda, cumprimento a todos os munícipes de Sete Lagoas. Nós estamos fazendo a revisão do Plano Plurianual para o período de 2023 a 2025 e estamos elaborando a Lei Orçamentária Anual para 2023. Então, eu vou passar algumas informações técnicas sobre o processo de elaboração. O artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina a transparência da gestão fiscal na elaboração dos planos, das leis orçamentárias, do plano plurianual, das prestações de contas. Então, é um jeito que a população tem para participar desse processo de elaboração. Então, nós temos 3 documentos: o Plano Plurianual, a Lei de Diretriz Orçamentária e a Lei Orçamentária. São 3 instrumentos implantados pela Constituição de 1988. Nós temos os prazos estabelecidos. Então, o Plano Plurianual ele é para 4 anos e ele vai estabelecer o conjunto de programas para esse período. Depois vem as leis de diretrizes orçamentárias, que elas estabelecem as prioridades e vai orientar a execução, a elaboração do orçamento anual. Então, todo ano se faz uma lei de diretriz orçamentária. Tira-se as metas e prioridades do plano plurianual e depois faz a lei orçamentária anual, que vai colocar os recursos para a execução dessas ações. O plano plurianual já foi aprovado, né? A nossa LDO também já foi aprovada e agora nós estamos então fazendo a revisão do plano plurianual para o período de 2023 a 2025 e elaborando a lei orçamentária para 2023. Então, o plano plurianual, o que ele é? Ele é um instrumento previsto na Constituição Federal, como eu falei, que vai estabelecer as diretrizes, objetivos e as metas da administração para os 2 poderes, poder executivo e poder legislativo, para todas as despesas, despesas de capital, despesas correntes, tudo relativo aos programas de duração continuada, para o período de 4 anos. Então, nós temos aqui a lei do plano plurianual, que foi aprovada, e agora a gente está fazendo a revisão desta lei. E ela já definiu aí as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento. Então, o que contém? Contém os programas. São vários programas. O programa é um instrumento de organização da ação governamental e ele tem como objetivo ver os problemas que o município tem e você vai criando esses programas para atender às necessidades da população. O objetivo de cada programa é o alvo que vai ser atingido ou o resultado que se pretende alcançar com a implantação dessas ações. Então, nós temos primeiro a definição das diretrizes, depois vem os programas, vários programas, cada programa tem várias ações e essas ações vão serem classificadas por projeto, atividade ou operação especial, de acordo com a portaria 199. Então, nós temos o formulário utilizado para a elaboração, né? Cada secretaria vai preencher com as suas ações e os valores dos recursos ordinários e dos recursos livres. Então, a lei orçamentária, o que ela mostra? De um lado a receita, do outro lado a despesa. A receita é de onde vem. Então, os impostos, as transferências de imposto, as taxas, tudo que o poder público arrecada, ano a ano, para financiar as despesas. E as despesas são os gastos que o poder público tem
para realizar as suas ações. Então, a lei orçamentária mostra de onde vem o recurso e aonde ele vai ser aplicado. E nós temos uma legislação básica a ser atendida. A Lei 4.320, que é desde 1964, ela não foi revogada, teve algumas alterações, mas ela continua em vigor. A Constituição Federal, a Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal, a Lei Complementar 101 e demais normas, né? Nós tivemos aí com a pandemia várias leis e várias emendas constitucionais a serem obedecidas, portarias do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento e Finanças, e as instruções normativas dos tribunais de contas, da União, do Estado, e legislação específica na área da saúde, da educação, da assistência social, do meio ambiente. Então, é uma legislação vasta que a gente tem que obedecer. Então, nós temos aí, para elaborar a lei orçamentária, o que a gente tem que fazer? Ela tem que ser compatível com o plano plurianual e com a lei de diretriz orçamentária. O orçamento, a lei não pode conter dispositivos estranhos à previsão da receita e fixação da despesa, é o princípio da exclusividade. A única coisa que pode conter é autorização para abertura de créditos suplementares e operações de créditos. E ela tem que conter também a reserva de contingência, que é uma dotação específica, conforme já foi definido lá na LDO, para utilização dos passivos contingentes, riscos fiscais, eventos fiscais imprevistos e reforço de dotações. E também tem que conter dotação específica para a lei orçamentária, tem que procurar manter o equilíbrio entre a receita e a despesa. Então, nós temos aqui as principais fases, é o quê? É a previsão da receita e a fixação da despesa. É o básico. E a previsão da receita, a gente vai fazendo de acordo com cada imposto, cada transferência de recurso. Então, nós temos que fazer a série histórica do ISSQN, do IPTU, do Imposto de Renda Retido na Fonte, do ITBI. Depois nós temos as transferências, que é o ICM, o FPM, o IPVA. Então, isso, as operações de crédito, o recurso do Fundeb, os convênios, toda essa previsão de receita para depois o quê? Definir as cotas que cada secretaria tem para poder realizar os serviços. Então, o que a gente faz? Faz a estimativa da receita, depois a gente vem, faz os cálculos de quanto que eu tenho que ter o mínimo para aplicar na saúde. 15% dos impostos e das transferências oriundas de impostos. Na educação, a mesma coisa, só que 25% dos impostos e das transferências oriundas dos impostos. E já também nós temos que reservar os recursos para manutenção das ações do legislativo, que é 6% do quê? Dos impostos, e aí inclui as taxas e mais as transferências que vêm da União referente aos impostos. Depois disso, a gente vai olhar as despesas obrigatórias, gasto com pessoal, os contratos já assinados, a manutenção dos serviços essencialmente criados. Não adianta a gente criar um novo posto de saúde se a gente não tiver recurso para manter os que já existem. Temos que separar o dinheiro da dívida, do PASEP, dos precatórios, a reserva de contingência, para depois ver o que vai sobrar para os investimentos. Então, a prioridade é obedecer o mínimo constitucional e depois manter os serviços essencialmente já criados. E aí nós temos uma diferença aqui entre recursos ordinários e recursos vinculados. Os recursos ordinários são aqueles que o governo pode dispor livremente, desde que ele esteja colocando em despesa legalmente permitida. E os recursos vinculados, ele já tem uma destinação específica, ele já vem condicionada naquela despesa. Então, ele é vinculado a uma determinada despesa.
E esse ano de 2023 vai ser diferente, porque houve uma modificação na classificação das fontes e destinação dos recursos. Porque toda receita, ela tem uma fonte, toda despesa tem uma fonte. E a mesma fonte que você põe na receita, você tem que bater com a despesa. Então, foram várias instruções normativas, várias portarias do Tesouro Nacional, da Secretaria de Orçamento e Finanças, que foram editadas em 2021, agora também em 2022, para que seja obedecida na elaboração da proposta para 2023. Então, nós temos aqui a classificação por fonte ou destinação de recurso, né, onde o 1 são receitas, são recursos de exercício corrente, e o 2, recursos de exercícios anteriores. Na lei orçamentária, você só vai ver o 1. Por quê? Porque o 2 é do ano passado, é o que a gente executa, o recurso que passou de um ano para o outro. Então, na lei orçamentária só vai ter o 1. E aí ele vai ser casado com o quê? Com os recursos das fontes, que agora começa no 500. Até então era a fonte 100, 100. Agora é 1.500, 1.501, 1.541. Então vai sendo várias, e abaixo do 500, que é do 0 ao 500, está reservado para a União e para os estados. O município obedece à classificação a partir do número 500. E a outra novidade que também tem é que eles criaram o Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária, que é o CO. Isso aí vai alterar os sistemas, né, que gera toda a execução orçamentária. Então, os sistemas que a gente utiliza para executar tem que fazer essas adequações. E a partir de agora, a educação e a saúde vão ser controlados na execução. A fonte 1.500 e depois, quando o empenho foi emitido com o código 1001, você sabe que o gasto é do ensino. 1002, o gasto é da saúde. E aí tem vários COs que foram criados, né? E o Tribunal de Contas soltou essas tabelas para que a gente possa acompanhar e obedecer. Então, outra coisa que a gente não pode confundir é recursos orçamentários com recursos financeiros. Os recursos orçamentários é o que a Câmara aprova, é o valor total do orçamento. Vamos falar aí, 900 milhões de reais. Aquilo tudo está aprovado para o ano de 2023, mas você só pode gastar à medida que o recurso vai entrando. Então, o recurso financeiro, ele cai dia a dia, né? Tem dia 10, dia 20, dia 30, tem o pagamento do ISS-QN, que geralmente é no início do mês, quando paga o IPTU. Então, o financeiro é diferente, é o que cai de recursos no banco, e você vai ter que fazer uma programação desses recursos para você ir executando a despesa de acordo com a sua disponibilidade de caixa. Então, nós temos aqui as etapas da elaboração de revisão do PPA e da elaboração da lei orçamentária. Nós vamos, né, a hora que as secretarias entregam todos os formulários preenchidos, a Secretaria de Planejamento vai fazer a consolidação das propostas setoriais, vai olhar se está tudo compatibilizado entre o PPA e a LOA, vai fazer a elaboração dos projetos de lei, elaboração das mensagens, elaboração dos anexos do PPA e os anexos da LOA, conforme determina a 4.320, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei de Diretriz Orçamentária aprovada. Então, nós temos aqui o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária. O Poder Executivo é que tem a iniciativa, é dele a iniciativa. Ele é que tem que encaminhar o projeto de lei para a Câmara até o dia 30/9. Depois, a Comissão Orçamentária da Câmara vai fazer, né, audiência, a participação da população vai examinar e vai propor, né, essa apreciação do projeto, fazer as emendas, depois vai para o plenário, para votação, e depois, até 30 de dezembro, tem que ser sancionada. Ou pode ter algum veto.
Então, esse é o ciclo, né, que os dois projetos de lei repassam. Depois de aprovado, abre-se o orçamento. Aí nós temos aí, né, a fase do planejamento e depois começa a execução orçamentária. E que esse ano passou a ter, né, aquela classificação na hora de empenhar, a gente vai usar os códigos, né, do CO. Então, tem a fixação, que é a aprovação da lei orçamentária, a licitação, que todo objeto tem que ser licitado, toda contratação de serviço, depois empenho da despesa, liquidação e pagamento. O que não conseguiu fazer a liquidação e o pagamento dentro do ano, vai para restos a pagar, processados e não processados. Então, nós temos aqui o ciclo orçamentário, que é a elaboração, nós vamos fazer, né? Depois elabora o plano de acordo com o plano diretor, com o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento. Aí discute o estudo e a aprovação pela Câmara. Então, faz lá a audiência, os debates, pareceres, para depois começar a execução propriamente dita. E aí nós temos prestação de contas quadrimestrais e depois vem para o controle e avaliação. Então, tem que fazer, né, o acompanhamento desses recursos que entram e que vão sendo executados e gastos pelos poderes, né, legislativo e executivo. Então, aqui agora a gente encerra, então, essa parte, né, com o cenário do planejamento da gestão governamental. Então, começa aqui, né, com as ações com plano estratégico, vem o plano plurianual, depois a gente elabora a proposta orçamentária para poder fazer a sua execução através do cronograma financeiro. Ele é bimestral, ele já é aprovado no início de janeiro, para que se possa fazer uma execução dentro daquilo que está sendo arrecadado. Então, a gente fecha esse ciclo do planejamento e depois faz o controle e acompanhamento das ações para ver o que está sendo realizado, quanto que está custando e aonde que está precisando de fazer, né, algumas ajustes, algumas suplementações. Então, a gente fecha aí o ciclo do planejamento orçamentário. As minutas dos projetos de lei vão estar disponíveis no site da Prefeitura para apreciação, tá? A qualquer sugestão poderá ser encaminhada pelo link que também vai estar lá à disposição. Eu agradeço, né? Eu, juntamente com a Coordenação de Planejamento e Orçamento da Prefeitura, agradecemos a sua atenção. Obrigada. Olha, se fazer, dá certo, dá para mim.